Os 50 Tons de Henrique falou que os livros da Bíblia são todos lidos com viés teológicos e nenhum deles pode ser considerado um registro histórico, nem mesmo aqueles que são mais pé no chão, como o livro de Esther, que nada tem de sobrenatural ou absurdo. Esses livros pé no chão são lidos como registro histórico? Como a academia vê esses livros? Como culturais ou ainda religiosos? Pois é, essa é uma coisa importante, que eu até vou conectar isso com uma pergunta que foi com um comentário que foi feito. Os historiadores leem textos da Bíblia como religiosos ou como históricos? Como teológicos ou como históricos? Apesar de eu ver muito essa distinção acontecendo mesmo entre alguns historiadores, eu discordo frontalmente dessa diferenciação na classificação do texto. Quer dizer, você tem textos que são explicitamente de teologia. Né? Então você pega, sei lá, um volume de teologia sistemático, ele é um texto de teologia, beleza. Mas assim, o texto ser essencialmente teológico ou versus ser essencialmente histórico, não me parece uma divisão muito interessante. Porque todos os textos são históricos num certo sentido, que é o sentido que importa, que é que todos os textos são vestígios, como a gente estava falando lá no início da live, o passado permanece presente por meio de textos, ruínas, cacos de cerâmica com coisas escritas, cerâmicas que têm um certo formato, um certo modo de fazer, pinturas, etc., que nos revelam algo sobre o passado. Então tudo isso é histórico, no sentido em que eles nos mostram como que as pessoas viviam, como que as pessoas pensavam, no que as pessoas acreditavam. Então todos os textos bíblicos são históricos nesse sentido e são fundamentais para a história. Porque é por meio dos textos bíblicos, por exemplo, no texto de Esther, é que a gente sabe sobre o imaginário, naquele sentido que eu estava falando, o que as pessoas pensavam sobre os persas, o que as pessoas naquele contexto histórico pensavam sobre a relação entre judeus e persas, que tipo de texto eles escreviam, se escreviam mais prosa, mais poesia. O texto de Esther já é quase como uma novela, né? É uma prosa num sentido que é muito diferente do texto de crônicas, que é um texto de anais, de registros de eventos, mais sequencial. Esther tem um arco narrativo mais elaborado. Então, qualquer texto que seja ele verdadeiro ou falso, seja ele sobre deuses ou sobre o comércio ou sobre atividade física, tudo isso é histórico. Então, nesse sentido, todos os textos já feitos pelos seres humanos são históricos. Não há nenhum texto que seja histórico no sentido de perfeitamente confiável. Então, por isso que eu acho que é arriscado essa questão. Isso aqui é um texto histórico, isso aqui é um texto teológico. Não. Todo texto é histórico no sentido de que ele nos diz sobre a história da humanidade, e todo texto deve ser lido criticamente. Independente de ser um projeto de lei, um relatório da Polícia Federal, uma decisão da reunião de condomínio, um texto sobre Zeus Altíssimo, sobre Yahvé, sobre Pan, sobre as ninfas. Todos esses textos devem ser lidos criticamente. O que significa isso? Você não comprar de imediato, ingenuamente, que tudo que aquela pessoa fala é verdade, ou que representa perfeitamente toda a sua cultura. Então, quando você lê o livro de Esther, por exemplo, não é razoável que você acredite que todas as pessoas que viveram no ambiente em que aquele texto foi escrito imaginavam a história exatamente daquela forma, em que é contada, imaginavam os persas daquela forma. Tinha gente que era pró-persa, tinha gente que era contra os persas. Então, nesse sentido, é sempre importante aplicar uma crítica textual. O que o autor tem em mente quando ele está escrevendo aquele texto? Quais são os viés, as intenções daquele autor? Será que ele teria um motivo para acabar suprimindo um fato aqui ou exagerar outro? Então esse tipo de leitura crítica, investigativa, é o tipo de leitura que a polícia vai fazer de evidências no contexto contemporâneo. Que um analista, que um expert em quadros, em arte, vai receber um quadro de Van Gogh que nunca apareceu na vida. De repente descobrimos um quadro de Van Gogh. O que você vai fazer? A sua primeira atitude não pode ser, nossa, que beleza, um quadro de Van Gogh. Não, peraí. Vamos comparar, vamos analisar materialmente esse quadro, vamos ver se ele bate com o estilo do Van Gogh. Não é isso que é feito? E tem muitos imitadores que são grandes artistas. Então vai ser necessário não só uma pessoa, mas uma equipe de especialistas fazendo um detalhamento ali da pigmentação. Essa pigmentação aqui, usada nesse quadro, bate com os produtos químicos de pigmentação que o Van Gogh tinha disponíveis quando ele viveu?
esse era o tipo de coisa que na Holanda circulava? Ou esse pigmento aqui, essa forma de fazer a cor azul, é mais característica da Alemanha? Então, talvez isso não seja um quadro de Van Gogh. Para isso, você precisa ter noções de contexto, noções de materialidade, noções de vocabulário do texto, que tipo de léxico, que tipo de palavras encontrar. Então, esse é o exercício que qualquer historiador deve aplicar a qualquer texto. Porque até hoje se produz falsificações. Até hoje as pessoas contam mentira. Até hoje as pessoas falam algo que elas acreditam que é verdade, exagerando, mas é uma coisa meio um discurso emocionado. Então é fundamental esse olhar crítico para todo tipo de manifestação humana, seja do passado ou do presente. Então você me perguntou assim, basicamente, né? Tem algum livro da Bíblia que é histórico e não teológico? Se você está querendo querendo dizer com essa pergunta, olha, tem algum livro que dá para ler e levar ao pé da letra? Na história, não. Tem algum texto humano que dá para fazer isso? Não. Tem algum livro da Bíblia que é puramente teológico? O cara sentou na poltrona e emanou aquele texto da cabeça dele sem nenhum contato com a cultura em que ele vivia? Também não. Então, por exemplo, se eu falo assim, que no ano 2000 o Carlinhos deu um tiro com uma arma de fogo no Jaiminho porque o Jaiminho tinha superpoderes? Não, mas peraí, superpoderes não existem. Logo, não existe arma de fogo? Não, peraí. Vamos por elementos. Essa história pode ser inventada, porque superpoderes não existem, né? Vamos supor assim, né? Superpoderes não existem, mas o cara tomou um tiro de arma de fogo. Se alguém está inventando essa mentira, mas colocou o elemento da arma de fogo ali, bom, talvez isso nos diga que armas de fogo eram utilizadas nesse contexto. Que no período em que se passa a história do Jaiminho e do Carlinhos, vamos pôr década de 30, no Rio de Janeiro, coitado do Rio de Janeiro, né? Em Belo Horizonte, tinha arma de fogo em Belo Horizonte? É possível, porque a gente tem esse texto sobre o Jaiminho, que apesar de ter superpoderes no texto, o cara deu um tiro, né? Então talvez as pessoas resolvessem brigas usando arma de fogo em Belo Horizonte na década de 30. Então você tem que ir por elementos, entende? Então quando você pega um texto em Crônicas que fala que... não, você pega no... Pode parecer Crônicas também, mas eu pensei no segundo livro de Reis. Você pega no segundo livro de Reis um texto que fala que Israel, Judá e Edom formaram uma coalizão para atacar Moabe, que tinha se rebelado porque estava sob o domínio de Israel, tendo que pagar pesados impostos. E aí, nesse contexto, o rei de Moabe, que era Mexa, fez um sacrifício, matou o próprio filho, e aí se abateu uma cólera meio sobrenatural que expulsou o exército de Israel e os moabitas garantiram a sua independência. Isso está lá no segundo livro de Reis, beleza. Aí você fala, bom, esse texto aqui fala de um rei sacrificando o seu próprio filho, e isso faz um efeito, é eficaz, e ele derrota por meio desse ato ritual o exército inimigo. Aí você pensa assim, bom, isso aí não parece muito crível. Isso significa que Mexa não existiu, que Moabe não esteve de fato debaixo de Israel tendo que pagar pesados tributos? Não. Pode ser, é bem provável, inclusive, que Israel, Edom e Judá tenham feito de fato uma coalizão para enfrentar Moabe por uma questão de fiscal, né? Por uma questão de suzerania que Israel tinha sobre Moabe. Até porque a gente encontra isso fora da Bíblia também. A gente tem outro texto que também deve ser lido criticamente, que é a Estela de Mexa, ou a Estela de Moabe, que fala desse mesmo episódio. Só que lá não fala nada sobre o sacrifício do filho de Mexa. E lá fala que o deus Quemosh levantou o rei Mexa para derrotar os israelitas. Aí você fala assim, não, mas eu não acredito em Deus e tem Deus nesse texto, logo ele é falso. Não, calma. Vamos ver o que a gente consegue entender daquela cultura a partir desse texto, as suas crenças e as realidades históricas também, a partir de uma série de critérios. Aí a gente volta naquilo, o trabalho do historiador é complexo. A ideia é simples, é usar vestígios para saber sobre a realidade. Aí você pensa assim, fala assim, a Bíblia é gibíblia, é tudo mentira. E aí aparece o mesmo texto na Estela de Mexa. Aí o cara fala assim, opa, aí sim, agora confirmamos que de fato o rei Mexa de Moabe existiu. Porque a gente tem um documento extra-bíblico. Não, peraí. A Pedra de Moabe é um texto profundamente influenciado pela teologia de Moabe, pelas crenças de Moabe, há deuses por todo lado, e deve ser lido tão criticamente quanto a Bíblia. O que acontece é que, como você tem esse mesmo evento sendo relatado por dois povos diferentes, isso coopera com a credibilidade daquele evento. Se a gente tivesse só
a pedra de Mecha sem o texto bíblico falando que Mecha botou para correr os israelitas, a gente poderia ficar meio desconfiado, porque Israel era mais poderoso que Moabe. Mas como você tem dois relatos, inclusive de povos rivais, falando que aquele evento aconteceu, muito provavelmente ele aconteceu. Não é a questão de a Bíblia é mentira, o outro é verdade, ou o outro é mentira, a Bíblia é verdade. É a questão de quanto mais elementos, vestígios históricos, quanto mais traços ali do quadro de Van Gogh, elementos, uma orelha que Van Gogh sempre fazia de uma certa forma. Peguei a orelha meio sem querer, né? Mas você sabe que o Van Gogh tinha uma característica muito peculiar ali. Então, quanto mais você conhece desses elementos, mais fácil fica de identificar o que é verdade e o que é mentira. Mas é sempre difícil, é sempre tentativo, novas hipóteses aparecem, enfim.